A ação de repetição de indébito em caráter ordinário, por exemplo, uma declaratória com repetição de indébito ou uma anulatória com repetição de indébito, essas ações, elas sempre cabem. Então, se eu estiver falando, Fabiana, essa questão para repetir a pensão alimentícia, posso entrar com uma ação declaratória acumulada com repetição de débito? Eu falo, pode. Fabiana, e sobre a exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS? Posso entrar com uma declaratória acumulada com repetição? Pode. E se eu quiser discutir uma verba previdenciária, né, ou contribuição previdenciária sobre a folha de salários, pode ser também a declaratória com repetição? Pode. E se eu quiser discutir a tese do limite de 20 salários mínimos da contribuição do Sistema S, posso entrar com ação declaratória? Pode. Porque a ação declaratória com repetição de indébito ou a ação anulatória com repetição de indébito é uma ação ordinária. É a mesma petição inicial tradicional lá do Código de Processo Civil, que segue aquele roteiro certinho, segue aqueles requisitos certinho. Você pode, no curso da ação, pedir para fazer prova pericial, pedir para fazer prova de várias naturezas, né? Então, a ação ordinária, e agora eu vou passar a chamar tanto essa declaratória como essa anulatória de ação ordinária. Essa ação ordinária sempre cabe. Ela é a regra geral. E, inclusive, se você errar no nome da ação, veja que eu separei aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito. Que eu vou pedir para o juiz declarar que aquilo não é devido e pedir a devolução. Só que uma outra coisa importante, o nome que você dá à sua inicial, isso é muito importante lá no exame de ordem, né? Lá no exame de ordem, se errar o nome, ixi, já era. Mas aqui, na prática, o juiz quer olhar efetivamente o objeto do seu pedido. Então, se você chamar na sua petição inicial de ação anulatória acumulada com repetição de indébito, mas o seu pedido lá no final foi, juiz, reconheça que o imposto de renda sobre a pensão alimentícia é indevido e condene a União a devolver. Ele não vai julgar inepta essa inicial. Por quê? Porque o nome que você dá, né, se é ação declaratória de inexistência de relação jurídica, se é ação anulatória com repetição de indébito, né, isso é irrelevante. Tá? Por quê? Porque o procedimento, o rito é exatamente o mesmo. O que é muito importante nessas ações é você fazer bem o quê? Os pedidos. Ser minucioso no pedido. Porque o juiz, ele vai conceder ou negar, quer dizer, ele vai avaliar aquilo que ele vai te dar no pedido. Por quê? Porque ele não pode dar uma decisão extra petita. Ele não pode dar uma decisão ultra petita. Não, né? Além do pedido. Nem aquém do pedido, né? Citra petita, né? Ou seja, traduzindo aqui o nosso latim, ele não pode dar uma decisão que seja menos que aquilo que você pediu, certo? Não examinar aquilo, claro que ele pode indeferir, né? Mas se ele deixar de examinar alguma coisa, opa, é uma omissão. Você interpõe recurso nisso aí. E se ele ultrapassar para condenar em alguma coisa que não foi pedido ou qualquer coisa assim, também é indevido. Então, o cuidado que você tem que ter, isso aqui, gente, é assim, vale ouro. O cuidado que você vai ter que ter é exatamente em relação ao pedido. O que você pede? O juiz está adstrito a exatamente aquilo que você está pedindo.